A nossa live de hoje nós vamos falar sobre procrastinação dos estudos. Tem alguém aí que procrastina, que vai deixando para depois? Melhorou, né? Tava bem? Bem. Oi, Carol, tudo bem? Treinando muito, Carol? Carol é personal trainer. Quem estiver precisando aí, ó, se exercitar, tem a Carol. Carol tem um estúdio, né, Carol? Ali na Antônio Maria Coelho, bem próximo ao Cooper. Mas aí, alguém aí procrastina o estudo? Ou tá pegando firme? Por que será que a gente procrastina? Alguém tem uma ideia? Por que a gente procrastina? Por que a gente vai deixando para depois? A gente julga que é importante, mas vai deixando para depois. Que é a tal da procrastinação, né? Depois eu faço. Acho que tá melhor assim, né? A gente vai deixando para depois. Eu tenho uma ideia de que a gente vai criando objeções. Nós vamos criando objeções para que a gente não faça aquilo que precisa ser feito. Principalmente para quem está estudando para concurso. Essa questão da procrastinação, ela precisa ser superada. Quem estuda para concurso precisa ter o seu objetivo muito bem traçado, a sua meta delimitada, e para que você possa ir buscando satisfazer esses objetivos para alcançar a sua meta. E a procrastinação, ela tende a distanciar, né? A conquista do seu sonho, que eu digo que passar no concurso público para mim foi um sonho. Então, quando a gente procrastina aquilo que a gente precisa fazer, procrastina o nosso estudo, a gente está adiando a alcançar o nosso sonho, o nosso objetivo. Alguém aí concorda com isso? Olha o André, recebendo o pessoal aos pouquinhos. Eu penso assim, como que você quer estar? Eu me imaginei, quando eu comecei a estudar para concurso, como eu gostaria de estar em um determinado tempo. E eu fui traçando as metas, fui criando as metas, dividindo essas metas para que eu pudesse, a minha meta era em 2 anos, né? Essa era a minha meta. Eu sei que cada um aqui tem uma meta, tem a sua meta, o seu tempo para passar no concurso público. A minha meta era passar em 2 anos. Então eu tinha a minha meta, eu gostaria de passar, eu queria ser independente financeiramente, eu queria realizar os meus outros sonhos, isso eu fui atrás de passar num concurso público para conseguir realizar todos os meus outros sonhos. Então o meu primeiro sonho era assim, passar num concurso público. E boa noite, pessoal que está entrando. E como que seria se eu tivesse procrastinado, se eu tivesse deixado para depois? Tô com um problema aqui no computador, pessoal. Hoje eu tive problema na internet, agora eu tô com um problema no computador. Vamos lá. E como que seria se eu não tivesse executado as ações que eu tinha que executar para passar no meu concurso público? Se eu tivesse procrastinado. Então, quando eu digo que a gente procrastina, a gente vai, na verdade, criando algumas objeções. Quando atingir a meta, dobra a meta. Eu ouvi isso aí, viu, Joia? Na verdade, eu ouvi assim, né? Que a gente não tem meta. Não tem meta, mas quando atingir a meta, dobra a meta. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Acho que sim. Mas vamos lá. E como que a gente faz? A gente vai criando objeções para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E no caso de quem estuda para concurso público, a gente vai criando objeções para não estudar. Isso é um fato. Pode ser inconsciente. Na maioria das vezes a gente faz isso sim, inconsciente. A gente cria objeções para não estudar. E uma das maiores objeções que a gente cria para não estudar é a falta de tempo. Alguém já ouviu isso? Eu quero muito, vamos falar aqui a Carol, eu vi a Carol aí, que ela é personal trainer, então ela já deve ter escutado muito isso também. Eu gostaria muito de treinar, de fazer uma atividade física, mas eu não tenho tempo.
E a gente escuta muito isso também para quem fala que quer fazer um concurso público, mas usa a falta de tempo como uma das objeções. Na verdade, é uma das maiores objeções. Eu quero muito passar no concurso público, eu quero muito estudar, mas eu não tenho tempo. E por que a gente não tem tempo? Na verdade, o tempo é a gente que, não vou falar que a gente que faz o tempo, mas a gente prioriza as nossas atividades de acordo com aquilo que é importante pra gente. Então, se eu não dou prioridade ao meu estudo, é natural eu falar que eu não tenho tempo para estudar. Então, eu crio tempo para fazer outras coisas, outras atividades que eu gosto e que eu coloco como prioridade para mim. E se eu não der a prioridade para o meu estudo, eu nunca vou ter tempo para estudar. Eu vou ter tempo para passear, eu vou ter tempo para ir ao cinema, eu vou ter tempo para estar com as amigas, para dormir, eu vou ter tempo para descansar, mas eu não vou ter tempo para estudar, porque eu não elenquei o estudo como a minha prioridade. E se eu não faço isso desde o início, coloco essa atividade como prioridade, eu nunca vou dar atenção especial para ela. Então, uma das maiores objeções para quem quer estudar para concurso público ou para quem fala que quer estudar para concurso público é o tempo, é a falta de tempo. Superada essa objeção, quando alguém quer mesmo, quando alguém deseja mesmo, eu sempre falei muito de desejo ardente. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente arruma tempo para ela. E é isso que a gente fala que é priorizar. Arrumar tempo para é priorizar aquela atividade. Se você gosta de jogar futebol, você arruma um tempinho para você jogar futebol. Se você gosta muito de assistir séries na TV, você arruma tempo para assistir as suas séries na TV. E aqui é a mesma coisa com o estudo. A pessoa que fala que eu quero passar num concurso público e fala que não tem tempo para estudar, é porque na verdade ela não deu prioridade para aquilo. E o nosso cérebro, gente, nosso cérebro entende isso. Se eu não falo para ele que é importante, ele não vai gastar energia com isso. Ele vai fazer de tudo para poupar a energia. E ele não vai dar atenção para o estudo. Então, se você quer passar no concurso público, a primeira coisa é rompa essa objeção de falta de tempo. Porque quando a gente quer, eu sei, a gente arruma tempo sim. E se você quer passar no concurso público, você vai ter que arrumar tempo para o seu estudo. Você vai ter que reorganizar a sua rotina. Você vai ter que... Oi, Grazi, tudo bem? Você vai ter que arrumar uma maneira de somar o estudo à sua rotina. E para isso vai ter que ter as prioridades sim. Nessa trajetória, eu escutei muitas pessoas falar assim, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu quero estudar, eu quero passar num concurso público, mas eu não quero abrir mão de outras coisas que eu já fazia. Então eu sinto muito, então concurso público não é para você. Porque concurso público você vai ter que sim abrir mão de atividades que você gostava de fazer. Não estou dizendo que você vai ter que desistir, não fazer nunca mais. Claro que não, você vai ter o momento certo para isso. É aquela questão de postergar um pouquinho o prazer imediato. Nós somos imediatistas, nós queremos viver aquilo que tem que ser agora. Isso é falta de inteligência emocional. Nós podemos aprender a postergar um pouquinho esse nosso prazer em prol de um outro sonho, de alguma outra conquista que nós queremos. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Se você der prioridades, se você fizer a sua rotina, refizer a sua rotina e reservar o tempo para o seu estudo, você vai ver que ele vai se encaixar ali. Mas primeiro você precisa querer e priorizar o seu estudo. Oi, Paulo. O Paulo tá mandando mensagem, diz que tá na rua. Eu acho que tem uma mensagem aqui. Tem uma pergunta aqui. E eu já vou responder a pergunta aqui. Mas eu quero um pouquinho falar aqui das atividades. Nós temos sim atividades na nossa rotina que nós podemos simplesmente deixar de lado. Nós podemos adiar. Nós podemos ou inverter o horário daquelas atividades. Nós temos muitas formas de conseguir encaixar o nosso estudo, na nossa rotina, o nosso horário de estudo. Por exemplo, tem aquelas rotinas que a gente pode chamar de atividades improdutivas.
Todos nós temos alguma atividade que é improdutiva no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo de atividade improdutiva. Por exemplo, quem gosta de assistir muitas séries na TV. Pense em quem está estudando para concurso público e fica envolvido com séries do Netflix, né? Vamos falar aqui, não sei se era bom falar o nome, mas vamos lá. Séries na TV, novelas. Eu não quero dar nomes para os programas, mas alguma atividade que você possa não fazer. São atividades improdutivas. Pessoas que ficam muito tempo em redes sociais também consideram uma atividade improdutiva. Porque isso não te aproxima do seu objetivo. Isso vai te distanciar do seu sonho, da sua meta. Então são atividades... Ali, a Mayra está perguntando justamente isso. O que eu posso dizer de atividades improdutivas? Mayra, são aquelas atividades que não te acrescentam nada. Nós temos sim atividades que não nos acrescentam. Se a sua meta é passar no concurso público e você está gastando seu tempo com algum determinado programa de televisão que não vai acrescer nesse seu objetivo, eu considero isso uma atividade improdutiva para o seu objetivo. E esse tipo de atividade a gente tem que ou deixa para depois, se é um prazer que você fala, não, eu gosto muito de assistir uma novela, eu gosto muito de assistir determinado programa. Nesse momento, pensa se vale a pena para você. Pensa se vai... Uma forma que eu tinha muito, que eu usava era, essa atividade que eu tô morrendo de vontade de fazer, porque às vezes dá vontade de fazer alguma coisa que não acresce, né? Ela vai me aproximar do meu objetivo ou ela vai me distanciar? Eu fazia essa métrica, se fosse me aproximar, eu perdia um tempo, não era um perder tempo, né? Eu fazia a atividade, mas se aquilo fosse me distanciar do meu objetivo, do meu sonho, eu preferia adiar para um outro momento e que não fosse atrapalhar o meu horário de estudo. Por isso que eu falo atividades improdutivas, atividades que não vão te acrescer nesse momento. Pode ser produtiva para outra pessoa, pode ser produtiva para um outro momento, mas agora, para quem quer passar num concurso público, quem está estudando para o concurso público, precisa priorizar o seu estudo. É por isso que as pessoas, por isso que eu falo que a primeira objeção é a falta de tempo. A pessoa arruma tempo para tudo, menos para estudar. E depois fala que quer passar no concurso público. Mas para passar no concurso público, ela vai ter que estudar. Então, para estudar, ela vai ter que priorizar o tempo. E se desfazer das atividades improdutivas. Respondi, Mayra? Tem gente que fala assim, quem estuda para concurso público é chato, né? Não faz nada. Não, a gente faz. Mas que a gente prioriza, a gente deixa para fazer depois, a gente reduz o tempo daquela atividade, a gente vai organizando o nosso dia a dia, dando prioridade para o nosso estudo, porque a gente vai ter que priorizar o estudo. Então a gente não é chato, a gente é organizado, a gente se organiza para que o nosso tempo de estudo esteja preservado, tá bom? Vamos lá. Eu vi ali que a Carol Hanna, ela estava ali agora há pouco e ela é personal trainer. E aqui, eu acho que ela iria concordar comigo, eu não sei se ela ainda está na live, a gente fala assim, em falta de disposição física. É uma outra objeção. Depois do tempo eu não tenho disposição física, eu não consigo passar muito tempo sentado estudando, eu não tenho energia para isso. E só que sem disposição física, o nosso estudo não vai render. O nosso estudo, para que ele renda, nós precisamos estar bem dispostos. E para isso, você vai ter que ter algumas outras atividades que vão te dar disposição física. Aí você fala o que, por exemplo? Cuidar da sua alimentação, ter uma boa noite de sono. Se você está com dificuldade para dormir, faça uma higiene do sono. Hidratar o seu corpo, beber água, cuidar da hidratação do seu corpo. Isso faz parte da gente ter uma boa disposição. E também ter uma atividade física. A atividade física é essencial para quem está estudando para concurso público. Muitas pessoas podem falar, mas se eu já estou sem tempo para estudar, como que eu vou arrumar tempo para fazer atividade física? Eu vou voltar, vou ficar chata, mas eu vou voltar na questão de prioridade. Aquela atividade te aproxima do seu objetivo?
você precisa arrumar um tempo para ela. Aquela atividade te distancia do seu objetivo, então você precisa se privar dela pelo menos momentaneamente, né? Essa é uma decisão que você vai ter que fazer, acho que quase todos os dias. Quem estuda para concurso público é uma decisão diária. Eu decido pelo meu estudo, eu decido pela minha liberdade financeira que eu vou ter, eu decido pelo meu sonho a ser realizado. E assim você vai conseguindo priorizar. Acho que tem mais uma pergunta ali. Não era. Mas enfim, essa questão da atividade, as pessoas podem falar assim, tá, mas eu já tô desestimulada, eu já tô cansada. Por que a atividade vai me ajudar nisso? Ela não vai me deixar mais cansada ainda? Vamos lá. Quando você pratica uma atividade física, você libera hormônios. E nós precisamos de hormônios tanto para aprender, para nos deixar mais concentradas. Eu vi que teve uma pergunta ali da Ilza. Ilza, eu tava falando justamente isso, sobre a questão da atividade física deixar a gente mais cansada. A atividade física, ela libera muitos hormônios que a gente precisa, tanto para conseguir dormir melhor, libera... Eu tava lendo hoje, diz que a energia ela é liberada lá na mitocôndrias, na mitocôndrias. E o que estimula essa liberação de energia é justamente a atividade física. Então essa questão, você fala, mas eu já tô cansada, eu já tô desanimada, eu tô sem energia, eu tô com energia baixa. A atividade física não pode piorar isso ainda para mim? Pelo contrário, a atividade física ela pode aumentar o seu nível de energia, porque ela estimula a mitocôndria a produzir essa energia. Então isso é um pouquinho de historinha que a gente conta pra gente. Eu não vou me exercitar porque eu quero poupar energia. E na verdade, às vezes, se eu me exercitar, eu vou estar justamente tendo o efeito contrário. Eu vou ficar mais bem disposta, eu vou dormir melhor quando eu me exercito. E dormir é uma questão que também aumenta a minha disposição física. Quando eu tenho uma boa noite de sono, no outro dia o meu estudo vai render mais. E para eu ter uma boa noite de sono, se eu me exercitar, veja como isso forma uma sequência. Eu me exercito, eu durmo melhor, e se eu durmo melhor, no outro dia eu vou ter um melhor rendimento com o meu estudo. Então essa objeção de eu não consigo me exercitar, ou eu não quero me exercitar, porque eu vou poupar energia para o meu estudo, também é uma objeção que a gente precisa ultrapassar. Porque a atividade física, ela me auxilia no meu estudo. Isso é um fato. Isso não é uma historinha que a gente conta para as pessoas se exercitarem. A atividade física, ela melhora a concentração, melhora e usa o seu nível de energia, ela aumenta o seu nível de energia. E quando você está mais concentrada, você consegue focar naquilo que você está fazendo. E quando você foca no seu estudo, o seu rendimento é melhor. Porque se você não foca, se você não tem concentração, você não assimila o conteúdo. E olha só como uma coisa vai puxando a outra. Se você não assimila o conteúdo, você não tem o que ser guardado na sua boa noite de sono. Então é uma coisa que puxa a outra mesmo. Desde lá do começo, é decidir o que quer fazer, que eu chamo ali da prioridade, fazer as atividades que você precisa fazer, que inclui sim uma boa alimentação, uma boa hidratação, a noite de sono, seu horário de descanso, fora a sua noite de sono, você também precisa priorizar os seus horários de descanso, fazer uma atividade física. Ah lá, Mayra, já tive essa experiência, realmente aumenta a energia, aumenta sim. Eu gosto muito de malhar na parte da manhã, mas isso é uma questão de gosto, né? Cada pessoa escolhe o horário que vai malhar. Eu me adapto muito a malhar de manhã. E eu já fico muito mais energia no dia todo. Todo dia que eu malho de manhã, eu sinto essa energia durante todo o meu dia. Eu fico muito mais disposta para desempenhar as demais atividades. O que dá um exemplo de atividade importante que virou urgente para quem está estudando.
Uma atividade importante que virou urgente. Aqui eu falo assim, né, Keila, que tá fazendo a pergunta. Ilza, você tá precisando de energia, vamos fazer atividade física, tá? Você vai ter bastante energia. O corpo e a mente são totalmente ligados. É verdade. Vamos lá. Vamos falar aqui que aquela pessoa que faz muitas atividades em excesso. Atividades em excesso também é uma forma de... É uma objeção que nós temos que romper. Tem gente que fala, mas eu tenho muita coisa para fazer. E quando a gente faz atividades em excesso, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente fica muito mais estressado, você fica muito mais carregado, o dia fica muito mais cansativo. E é por isso que a gente entra naquela falta de motivação. Quando você tem muitas atividades no seu dia, você não consegue render a mesma coisa para aquelas atividades, não é mesmo? Eu, por exemplo, quando eu tenho muita coisa para fazer, parece que eu não faço nada certo, parece que eu não faço nada completo durante o dia. Então, por que às vezes nós deixamos muitas atividades para aquele dia? Porque nós não damos prioridades, nós não focamos naquilo que é importante. Então, nós temos ali, ó, atividades importantes, atividades urgentes, aquelas atividades que a gente não precisa fazer, que eu falei lá em cima de improdutivas, que a gente pode simplesmente não fazer, e aquelas atividades que nós podemos delegar para uma outra pessoa. Então, quando a gente faz atividades que nós não precisamos fazer, ou atividades que nós deixamos virar uma atividade urgente, nós vamos ficar mais estressados, e estando estressados, a gente não consegue mais produzir adequadamente, principalmente para quem está estudando. Eu vi ali que a Keila fez uma pergunta sobre uma atividade que era importante, que virou urgente. Por exemplo, para quem estuda para concurso público, quando você começa a estudar, somente depois que sai o edital, estudar para concurso público, o ideal é que você comece a estudar muito antes de sair o edital. Você já vem se organizando, estudando, para que quando sair o seu edital, seu novo edital, você já tenha pelo menos passado pela grande maioria daquele conteúdo programático. Isso é importante para quem está estudando para concurso público. Estudar com antecedência ao edital, com bastante antecedência ao edital. Isso é importante, é uma atividade importante. Se você não fez essa atividade no momento que ela era importante, quando saiu o edital, essa atividade de importante passa a ser urgente. Você vai ter um conteúdo muito maior para ser assimilado num tempo muito menor. É aqui que gera muito estresse. Tem gente que fica muito estressado depois que sai o edital porque deixou acumular as matérias para serem estudadas. Mas se você vinha estudando pouco a pouco com aquela matéria, quando sai o edital, você não é só mais um edital. Você não tem esse peso sobre você de ter que estudar tudo durante um período pequeno de tempo. Geralmente o edital é curto o período ali, são 2, 3 meses para você estudar. E isso eu considero uma atividade que era importante, que se você tivesse feito no momento certo, você não precisaria estar estressado agora, correndo contra o tempo. E ela virou urgente. Então você tem um conteúdo muito grande para estudar num período de tempo muito pequeno. Um outro exemplo é concurso para polícia, PRF, para Polícia Federal, Polícia Civil. Esses concursos a gente sabe que tem, após a prova física, tem aquela prova, após a prova teórica, tem a prova física. E tem muita gente que deixa para começar a treinar para passar nessa prova física somente depois de ter sido aprovado na prova teórica. Eu não sei exatamente qual que é o prazo dessa aprovação na teórica para se fazer a prova física, mas eu sei que é um prazo curto. E tem muitas atividades ali, muitos exercícios que você vai ter que fazer num tempo mínimo. E deixar para estudar, ou deixar para treinar, para começar a treinar, somente depois de você ter sido aprovado na prova teórica, é deixar uma atividade que era importante, ela vai virar urgente. E tudo que é importante vir urgente vai te causar estresse.
E se causa estresse, você já vai colocar uma objeção nisso. Você já vai falar, já não vai mais dar tempo, eu não vou passar, não é para mim concurso público, eu deveria ter me preparado com antecedência. Aí começa todas essas objeções. Então o ideal é não deixar essas atividades que são ditas importantes virar urgentes. Porque é aqui que mora o perigo, porque é aqui que mora o desestímulo. E muita gente desiste mesmo, muita gente não vai nem fazer a prova. Tá, Keila, observação. Corpo cansado coloca energia na mente. Mente cansada coloca energia no corpo. Agora é só aprender como. Pois é. Como é que é isso, Keila? Mente cansada coloca energia no corpo? Ah, claro, você cansa o corpo na atividade física, você vai ficar muito bem disposta depois para estudar, para conseguir render mais o seu dia. É isso? Entendi bem, Keila? É isso mesmo? Eu entendi assim. Ah lá, a Ilza falou, é o TAF. Isso mesmo, Ilza, é o teste de aptidão física? Ou falei besteira? Muita gente deixa para começar a fazer o treino para fazer o TAF só depois de ter sido aprovado, mas aí o tempo é curto. O ideal é ter uma meta grande ou devo ter metas menores? Olha, você deve ter uma meta grande, que é passar no seu concurso público, por exemplo, né? A sua meta é passar nesse concurso público. Mas se você ficar focando, pensa, você pega um edital e fala, eu preciso terminar esse edital num determinado tempo, 1 ano, 2 anos, você que vai definir, para passar nesse concurso público. Se você pegar essa meta grande demais, você pode ficar desmotivado. Mas se você pegar essa sua meta de passar no concurso público em 2 anos, pegar um edital grande ali, eu passei no concurso na área fiscal, por exemplo, o edital é bem grande. Se você pegar esse edital e dividi-lo em metas menores, porque o edital é a meta grande, né? Exaurir todo o edital. Você pegar o edital e começar a diminuir esse edital. Por exemplo, nesse mês, eu vou estudar essas matérias do edital, esse conteúdo programático. Você vai pegando essa meta que é muito grande e vai colocando ela em metas menores. Isso fica mais fácil para você e seu cérebro consegue entender isso melhor, ele aceita isso melhor. Porque quando a gente dá uma meta muito grande para o nosso cérebro, ele desestimula. E quando ele desestimula, ele perde o foco, ele perde a atenção, a concentração já não é mais a mesma. Então pega assim uma meta grande, tenha uma meta grande. E depois você diminua esse seu tempo de estudo. Por exemplo, você fala, eu quero estudar durante 1 ano. Parece muito tempo, né? Você fala, gente, mas 1 ano é muito tempo. Você diminua. Você fala, nesse 1 mês, o que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu planejamento? Depois você dividiu no mês, e agora nessa semana? Como que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha meta? O que eu quero render nessa semana? Quantas questões eu vou responder? Eu vou responder simulados? Eu vou ler apostilas? Eu vou ler livros? Divida as suas metas em metas menores, que elas ficam mais fáceis de serem alcançadas. E isso estimula o seu cérebro. Porque é gratificante quando a gente atinge uma meta. E se você colocar uma meta muito grande, que vai levar muito esforço e muito tempo para ser atingida, você pode se desmotivar no meio do caminho. Então tenha sim uma meta grande, mas depois você vai diminuindo essas metas em metas menores, até ela ficar numa meta diária. Estudar tantas horas por dia, ler tantas páginas por dia, responder tantas questões, fazer a quantidade de resumos. Quando você faz isso, fica mais leve. Ainda mais pra gente que vai passar muito tempo estudando, muito tempo sentado. Se você focar lá no muito grande, a tendência é desestimular. Então tenha meta grande, mas também tenha metas menores. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu cérebro, você vai ficar muito mais motivada, muito mais estimulada a continuar estudando, quando você vai percebendo que você está satisfazendo essas metas, você está conseguindo alcançar essas metas.
Isso é prazeroso. É legal a gente conseguir alcançar determinado objetivo. Isso vai ficando mais estimulante para o estudo. Aí, Ilza, tem concurso que é 1 mês só o prazo. Eu acho que ela tá falando ali da prova teórica, da aprovação na teórica para a prova prática, né? O TAF. Pois é, em 1 mês, para você fazer toda aquela quantidade de exercício, correr, acho que tem que fazer barra, não sei, tem alguns exercícios lá dificultosos pra gente fazer, para quem não é treinado, né? E isso daí gera muito estresse, é aquela questão do que era importante virar urgente. Vamos lá? É isso aí. Bom, eu falei aqui das metas. Uma objeção que as pessoas colocam muitas distrações. Tem mais uma pergunta. Como foi o seu início de estudo para concurso? Você fez cursinho? Como se organizou? Sara, o meu início de... Quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui sim, eu fiz cursinho. Eu fui pro... Aqui tinha o cursinho do ONEI, era o Neon. Eu me matriculei no Neon, eu fiquei mais de ano fazendo cursinho presencial no Neon. Inicialmente eu fiz muitas matérias porque eu queria mesmo saber o que era estudar para um concurso público, entender o mundo do concurseiro, porque a gente fala é um mundo diferente, é um mundo que você precisa estar mesmo ali dentro dele. Conhecer pessoas que estão nesse meio também faz muita diferença, é o que a gente chama de contágio social. Então eu fiz cursinho presencial. Os 3 primeiros meses eu mergulhei no cursinho, eu conheci muita coisa ali. E dali eu fui me organizando depois para estudar em casa. Porque eu falo muito isso nas minhas outras lives. Não adianta você apenas estudar no cursinho. Porque no cursinho, na verdade, você não está estudando. Você está recebendo informações. Você está entendendo o conteúdo, para que quando você voltar para casa, você realmente estudar aquilo que você viu no cursinho. Então o cursinho é importante? É muito importante o cursinho. Pode ser presencial, hoje em dia tem muito cursinho online. No meu último concurso eu fiz só o cursinho online, eu não fiz mais cursinho presencial. Então a minha organização, Sara, foi voltada para fazer aulas no cursinhos, aulas de exercícios, aulas que eu precisava muito entender primeiro matéria para depois estudar sozinha. Eu não sei se você sabe, eu sou formada em Direito, então as matérias de Direito eu já tinha um certo entendimento. Então eu fazia muita aula no cursinho, apenas aulas de exercício, provas para resolver. Então vai depender muito da sua necessidade. Se você não conhece nada da matéria, principalmente para quem não conhece nada daquela matéria, estar ali no cursinho para que o professor possa esclarecer para você possa entender aquela matéria, eu considero assim extremamente importante. Eu fiz cursinho, se eu fosse estudar de novo eu faria cursinho, hoje eu faria online, né? Não faria mais o presencial. Você ganha tempo, você ganha qualidade no estudo, você começa a render mais. Então, Sara, eu fiz cursinho sim, faria de novo, mas sem deixar de estudar em casa, Sara. O estudo em casa também ele é essencial, tá? Você me perguntou como que eu me organizei. Aqui cabe uma live, né, inteirinha, como que foi essa minha organização. Eu tinha um cronograma muito específico. Inicialmente eu parei de trabalhar para focar no estudo. Então eu só estudava, eu fiquei um ano e pouquinho só estudando, eu parei de trabalhar. Então cada pessoa tem uma forma de se organizar. Essa foi uma escolha minha de não trabalhar por um tempo para ficar só focada no estudo. E eu faria de novo. Eu faria exatamente igual, mudaria algumas coisinhas, vamos falar assim, né? Não cometeria alguns erros que eu cometi, mas eu posso falar isso hoje, né? Depois de ter passado por esses erros.
Então fica mais fácil falar agora que foi o erro. Mas naquele momento, realmente, eu precisei passar por muita coisa para saber, para entender muita coisa. A Sara: eu formei agora em Direito. Acho muito complicado me organizar em casa. A procrastinação é grande, mas tenho tempo de sobra. Sara, se você está com dificuldade de estudar em casa, você pode estudar numa biblioteca. Hoje em dia as pessoas locam sala de estudo. Eu não tive dificuldade em estudar em casa, eu me adaptei muito bem. Então, quando eu não estava no cursinho, eu estudava muito, eu rendia muito em casa. Então essa questão que você tem tempo, às vezes quando a gente tem muito tempo de sobra, a gente deixa para depois também. Você pode falar, mas eu posso fazer depois, eu não preciso fazer agora. Então, Sara, tenha um cronograma de estudo, tenha um horário certo para o seu estudo. Isso é essencial, principalmente para quem está ainda iniciando e não consegue focar ali. Você fala, olha, eu tenho esse horário para estudar. Como você falou que você tem muito tempo, mas não está conseguindo, coloque um horário fixo. Mas imagine que você está indo para o seu emprego. Você tem que estar lá às 7h30, às 11h30. Esse é seu horário de estudo, é como se você estivesse trabalhando. Esse horário, você não pode fazer outra coisa, porque se você estivesse trabalhando, você não poderia parar a sua atividade para focar em alguma outra. Então considera o seu horário de estudo como uma prioridade para você. É o seu horário de estudo. Tire as distrações. Eu ia falar de distrações agora. Por que estudar em casa é difícil? Porque tem geladeira. A gente pode ir lá toda hora comer alguma coisinha. Tem a televisão. Tem os familiares, pai, mães, irmãos dentro de casa. Tem pessoas que têm criança dentro de casa. E isso dificulta o seu horário de estudo. Mas tenha em mente que você precisa determinar o seu horário, determinar o seu cronograma e cumprir o seu cronograma. Adquira o hábito de estudar. Sem o hábito de estudar, fica muito difícil você cumprir isso. E esqueça essa questão de que você vai adquirir esse hábito, obra do vizinho, a Ilza falando ali, tem obra do vizinho, tem cachorro latindo, tem muita coisa que atrapalha. Mas quando você tem uma rotina e você vai diminuindo essas distrações, você consegue, criando o hábito de estudar, isso vai ficando menor para você. Porque se você foca nas distrações, você não consegue focar no estudo. O nosso cérebro não vai focar em duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter que escolher. Então, como que eu falo? Você tira uma grande distração que atrapalha muito, é o celular. O celular, quando a gente está com o celular perto, ele apita, você quer ver quem mandou uma mensagem, você quer ver uma rede social, atrapalha demais. Então isso no seu horário de estudo, nós somos adultos, né? Temos que ter a consciência, a responsabilidade de priorizar. Se é o seu estudo, é o seu estudo, você não tem que fazer outra coisa. Não tem que ter televisão. Eu vou assistir só um capítulo, é só uma partezinha. É o seu horário de estudo? É o seu horário de estudo. Você não tem que focar em nada mais. Se você não consegue, você não pode ficar sem o seu celular ali naquele momento, coloca no silencioso. A gente tem, hoje em dia tem aqueles apps que você instala no seu celular, tá lá. Mas dá pra... Por exemplo, quem não pode ficar sem, que precisa atender uma ligação, está esperando uma ligação urgente, quando você deixa o seu celular ali, você pode bloquear as redes sociais, o WhatsApp você pode bloquear. Isso já vai eliminar muitas dessas distrações. Porque quando a gente está estudando, olha que interessante, se você perde o foco para olhar uma mensagem que apitou, ainda que você não olhe essa mensagem, vamos falar assim, eu não vou olhar a mensagem. Só de você ficar pensando naquela mensagem ou tentando se concentrar para não pegar o celular e ler aquela mensagem, você já perdeu a sua concentração. E quando a gente perde a concentração, para a gente voltar, pelo menos de 15 a 20 minutos. Antes disso, você não consegue ter aquela mesma concentração. Você perdeu o seu foco. Isso é muito
15 minutos, 20 minutos é muito tempo para quem está estudando. Agora pensa, gente, quem tá em grupo de WhatsApp, acho que todo mundo faz parte de algum grupo, é mensagem toda hora, mensagem o dia todo. Você pode tirar a notificação, né, para não receber as mensagens, bloquear redes sociais para você não ver. Então tem algumas formas da gente começar a agir para o nosso estudo render mais, principalmente para quem está estudando em casa, porque quem está na biblioteca não vai ficar atendendo o celular, não vai ficar fazendo determinadas ações que a gente faz em casa. Mas aí é que tá, é o seu horário de estudo, tenha um local, reserve um local para o seu estudo, tenha um local e um horário já determinado. Só isso, Sara, vai fazer muita diferença já na sua organização, tá bom? E determine mesmo, esse horário é de estudar. Eu não posso atender família, se você tiver, você já conversa com a família, já explica para a família que esse é o seu horário de estudo. A família geralmente colabora. A minha colaborou bastante. Ah lá, Ilza, ó, eu tô deixando o volume apenas de ligação. No caso da escola, para quem tem filho, geralmente não pode desligar o celular. Alguém pode ligar, é uma urgência. Mas você pode diminuir essas distrações. Como ela falou, ela só deixa para ligação, no caso da escola ligar para ter acontecido alguma coisa, para dar notícia para ela. Então, é possível diminuir as distrações? É possível, mas a gente também conta muita historinha, né? Pra gente não diminuir essas distrações. A gente vai se contando historinhas, é aqui que a gente deve diminuir, tá bom? Aqui entra as metas pequenas de horário e vai aumentando. Exatamente. Por exemplo, eu vou dar eu sempre gostei muito de ficar muitas horas estudando. Pra mim era fácil, eu gostava muito. Então eu passava 8 horas tranquilo, de boa, estudando. Fazia pausas, claro, pra me alimentar, pra me exercitar, mas eu conseguia ficar. Tem gente que não consegue falar, gente, eu vou ficar 8 horas, eu vou começar a estudar hoje, eu já vou colocar uma meta de 8 horas diárias de estudo. Na primeira semana a pessoa já desistiu, porque é difícil, né? Para a maioria das pessoas é complicado passar 8 horas estudando. Então comece aos poucos, comece estudando 1 hora, se dê um descanso, né? Levante, dê 15 minutos para você. Quando você dá 15 minutos de descanso para o seu cérebro, quando você voltar, você vai ter mais concentração novamente. Porque no decorrer do tempo, a gente vai naturalmente perdendo a concentração. Não acontece só com você, acontece com todo mundo. A gente perde a concentração, perde o foco. Se a gente perde o foco, a gente não assimila o conteúdo. Então, se você tá lá, você quer chegar em 8 horas, né? A sua meta é ficar 8 horas por dia estudando. Começa com 1 hora. No outro dia você estuda 1h15, 1h10, vai aumentando um pouquinho. No final da semana, da primeira semana, você já está estudando mais de 2 horas por dia. Na outra semana, você vai aumentando aos pouquinhos, dando metas. Comece com metas pequenas e vai aumentando, aumenta meia hora. A hora que você vê, você já está estudando 4 horas. Claro, sempre dê um pequeno intervalo ali, não prolongue demais sem dar um pequeno intervalo, porque isso vai fazer bem pro seu cérebro, esse pequeno intervalo, tá? Aquela questão da concentração, e sem concentração a gente não assimila. Então estuda 1 hora, dê 15 minutos, estuda mais 1 hora, dê mais 15 minutos. A hora que você vê, você já consegue ficar 2 horas muito concentrado, muito concentrada, tá? Então começa aos pouquinhos, esse exemplo que a Keila deu das horas de estudo é importante sim, Keila, é bacana. Obrigado por ter lembrado. Bem-vindo, Paulo. Depois vai ter uma provinha, tá, Paulo? Para quem chegou atrasado. Para ver se vai passar na provinha aqui da live. Então é isso, pessoal. Olha, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tô vendo aqui que o nosso tempo já tá acabando. Se alguém tiver alguma dúvida, que fazer mais alguma pergunta, espero ter respondido aqui os questionamentos de vocês, que tenha sido satisfatório. Paulo tá rindo, mas é verdade, viu, Paulo?
Eu vou só voltar aqui para ver se ficou algum questionamento que eu não consegui responder. Eu queria muito falar aqui das objeções, das distrações, que é muito importante, principalmente para quem está em casa. Maria entrou, bem-vinda Maria, agora que eu tô vendo. Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, temos poucos minutos aqui. Dá uma dica de como voltar ao foco quando estiver perdendo. Uma dica são as pequenas pausas. Sem essas pequenas pausas, a gente naturalmente perde sim a concentração. Então, Ilza, eu não sei como que você dividiu o seu horário de estudo. Qual que é o mínimo ali que você fica? Se você fica 10 minutos, se você fica 1 hora estudando, se dá 10, 15 minutos. Então são essas pequenas pausas que vai devolver a sua concentração. Porque é natural a gente ir perdendo, né? Importante falar que nos intervalos é bom olhar para o infinito nas janelas. Nada de TV ou celular, senão não descansa as vistas. Já pensou, né, Paula? A gente que passa muito tempo na frente do computador, às vezes a pessoa tá lendo no PDF, tá lendo ali na tela. Eu gostava muito de imprimir o PDF, justamente para não ficar com aquelas vistas cansadas, porque isso, além de me dar dor de cabeça, que eu tenho enxaqueca, isso me cansava mais rápido. Então eu não lia muito no computador. Eu pegava o livro mesmo, o PDF, e já ia ali estudando, já fazendo o meu resumo, fazendo as minhas anotações. Então eu não ficava muito tempo na frente do computador, não. Desculpa, gente. Porque esse horário de descanso, né, Paula, é pra dar uma descansadinha mesmo, levanta, faz um alongamento, conversa com alguém da família, pra dar uma relaxada, pra dar uma... E depois volta, mas também não prolonga demais não, né, gente? Tem gente que estuda 1 hora e descansa 1 hora. Estuda 1 hora e descansa 1 hora. São pequenas pausas, tá bom? O computador realmente cansa muito. Até mesmo, foi bom você ter falado isso, Ilza. Pra quem estuda muito no computador, principalmente à noite, o ideal é que se você tá lendo no computador e tá chegando o seu horário de dormir, porque essa luz aqui dificulta a gente entrar a diminuir a nossa frequência, né, pra gente relaxar. Então o ideal é você desligar o computador, não ficar na frente dessas telas, e celular também, tá? Antes de dormir, pelo menos meia hora antes de dormir, você já vai se desligando. Então essa questão de estar na frente do computador, estar na frente do celular e já deitar para dormir, ou ficar ali na frente deitado na cama, olhando para o celular, não é bacana para quem, principalmente para quem tem dificuldade para dormir, para pegar no sono. É uma das formas de higiene do sono que a gente fala. Hoje minha voz tá falhando muito. Hoje foi uma superação, viu, gente? Porque a voz tá falhando, a enxaqueca incomodou, a internet caiu. Eu falei, agora como que eu vou fazer a minha live? Mas aí foi tudo dando certo. Tá ótimo. Deu certo. Eu vou agradecer a presença de vocês. Essa semana nós tínhamos uma live que eu ia fazer na terça-feira. Eu quero justificar aqui pra vocês que foi por um motivo muito específico, que nós a live não pode ser feita. A Sônia tá passando por um probleminha de saúde,
mas ela tá bem, tá? Só para esclarecer que ela não pode fazer a live com a gente. Nós tivemos que adiar, mas ela não foi cancelada a live. Nós apenas adiamos. Nós vamos falar daquele tema que é um tema muito importante, sobre motivação, sobre hábitos. Então não perca a próxima live que eu vou fazer com a Sônia. Eu espero que semana que vem ela já possa voltar pra gente fazer a live juntos. E se ela não puder ainda voltar, vamos todo mundo mandar energia positiva pra Sônia, para que ela se recupere, para que ela volte com a gente a participar da live, trazendo todo o seu conhecimento, disseminando muita coisa interessante para quem está fazendo concurso público. E convidar vocês para continuar seguindo as nossas lives. Ou eu vou fazer sozinha, eu vou fazer com a Sônia, eu vou ter convidados também. Inclusive tem um convidado ali que está ali, que é o Paulo. Já falou que vai fazer a live, agora vai ter que fazer, né, Paulo? Compromisso é compromisso. E agradecer a presença de todos vocês. Pedir desculpa pela voz, pelo sumiço aqui. Imprevistos pequenininhos vão acontecendo, mas a gente vai contornando. E mandar um beijo para todo mundo, tá? Um beijo e até a próxima live do Performe. Tchau, tchau.